A gente vive uma cultura grafocêntrica há muito tempo. A gente acha que só o escrito é sólido, só o escrito é válido, que a fala é, como diziam os romanos, flatus vocis, né? Peido da voz, é uma coisa que você simplesmente solta, e que a escrita é séria e relevante e tal. Isso não é uma verdade absoluta. E várias culturas ao longo da história tiveram inclusive uma visão oposta disso, de que o escrito é morto. Caetano Galindo é professor da Universidade Federal do Paraná e docente do programa de pós-graduação em letras daquela universidade. Licenciado e mestre em letras pela Universidade Federal do Paraná e doutor em linguística pela USP. Professor é tradutor, um dos maiores tradutores brasileiros, com a tradução de Ulisses, de James Joyce. Ganhou o prêmio da Associação Paulista de Críticos e Artes da Academia Brasileira de Letras em 2012 e o prêmio Jabuti em 2013. Outras traduções incluem autores como T.S. Eliot, Samuel Beckett, David Wallace, entre outros. Publicações importantes do autor incluem o livro de contos Ensaios sobre o Entendimento Humano, vencedor do Prêmio Paraná de Literatura de 2013, e o guia Sim, eu digo sim, uma visita guiada a Ulisses, de James Joyce, publicado em 2016 pela Companhia das Letras, que é um estudo central para o entendimento da obra do autor irlandês James Joyce. A palestra fará referência a um livro latim, Passeio pela Formação do Nosso Português, publicado em 2022, em que Caetano explora a evolução da língua portuguesa e reflete sobre o seu uso no dia a dia. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o professor e obrigado. Oi, funcionou. Primeiro, eu acho que eu vou sacanear com ele. Eu acho que eu vou falar de pé. Né? Porque ficar atrás da mesa aqui, vocês estão todos aqui, parece uma barreira, assim. Agora o coitado vai ter que reenquadrar tudo. Dá um jeito. Bom, primeiro, eu realmente queria agradecer o convite, na pessoa do Luiz, em primeiro lugar. É verdade essa resposta ao convite que eu dei, dizendo eu faço o possível e o impossível, na medida do possível, para não recusar convites de instituições públicas, quaisquer que sejam. Eu acho que faz parte da nossa tarefa, faz parte da nossa vocação como professores de uma instituição, como gente formada por uma instituição pública de ensino superior no Brasil. Enquanto me for vagamente viável, eu tento aceitar todos os convites de instituições públicas. Mas nesse caso, foi tudo facilitado pelo afeto, né, pelo fato de que o convite vinha do Luiz. Eu não podia negar nem que eu quisesse, porque era uma ação entre amigos. Então, fico muito feliz pelo convite, agradeço na pessoa do Luiz e agradeço a toda a comunidade aqui da UEMS. Agradeço de verdade e agradeço a presença de todos vocês. Eu tenho certeza que vocês tinham muita coisa melhor para fazer numa quarta-feira à noite do que estar aqui. Então, agradeço a concessão do tempo e a atenção dedicada ao livro e à fala e a tudo mais. Meu plano é não falar demais, porque cansa, né? Ficar ouvindo a pessoa falar sem parar. Para quem já leu o livro pode ser um pouco monótono. E eu realmente tenho muito interesse na parte em que eu digo, então tá, agora vamos às perguntas. Porque aí é que eu quero saber realmente o que vocês têm interesse em conhecer, se eu posso contribuir com alguma coisa que diga respeito diretamente aos problemas, às inquietações de vocês e tal. No entanto, como eu já disse, eu venho de Curitiba, mas eu sou boa pessoa. Eu venho lá na minha terra, quando você fala alguma pergunta, todo mundo descobre uma urgência imediata de verificar o próprio sovaco, ou o chão, ou a cadeira, e ninguém faz contato visual, todo mundo desaparece. Então, eu tenho que falar um pouco, contando que se eu disser alguma pergunta e não vier nada, eu não passo vexame com a duração. Mas eu torço para que não seja assim aqui nessa terra mais generosa. Antes de falar do tema,
propriamente dito, eu queria só contar um pouco a história de como esse livro veio a existir. Porque é um livro que tem várias histórias de origem, tem vários mitos, e eles se articulam de umas maneiras curiosas, eu acho, no resultado final. Acho que vale a pena falar disso. Em primeiro lugar, esse livro existe, e essa história está um pouco contada, até na orelha, assinada pelo Felipe Hirsch, por causa de um convite de um grupo de teatro. Eu acho que isso a gente falava de teatro aqui agora há pouco, e isso vai ser importante para a articulação que eu quero fazer mais para frente. Num determinado dia, na viradinha de 2019 para 2020, eu recebo um contato de um amigo que me diz: Felipe Hirsch quer conversar com você. Posso passar o teu contato? Sim, porque eu sou besta, qualquer coisa interessante eu digo sim, depois eu vejo se eu consigo fazer. Conheci o trabalho do Felipe, conheci a reputação do Felipe. O Felipe é um mega diretor de teatro em São Paulo, mas ele passou a juventude dele em Curitiba. A gente não se conheceu durante o tempo que ele esteve em Curitiba, por motivos de, Curitiba, as pessoas não se conhecem, não se veem, não se visitam. A gente basicamente frequentou os mesmos lugares, as mesmas pessoas e tinha os mesmos interesses, mas a gente não se viu. Eu sabia vagamente da existência dele. E o convite dele, quando a gente conversou, era muito louco, porque ele tinha um projeto de fazer uma peça de teatro a respeito da história da língua portuguesa, motivada por uma canção do Tom Zé. Então era teatro de vanguarda paulistano, mais Tom Zé, mais linguística histórica. Eu falei, opa, estamos em casa. A gente começou a trabalhar, o trabalho ali foi um trabalho de dramaturgismo, como diz o pessoal do teatro, né, que é diferente de dramaturgia. Eu aprendi isso ali. É uma espécie de consultoria, de trabalho junto com o grupo, palpitagem generalizada. Eu fiquei basicamente mandando longos áudios para os atores e para os diretores para explicar a história da língua portuguesa, as várias fases, escrevi vários textos, só comecei a produzir material. Isso foi um momento importante, porque eu tive que começar a produzir material para gente que não era de letras, para gente que não era aluno de linguística, para gente que precisava entender aquelas coisas sem todo um tipo de fundo comum que a gente tem na faculdade de letras. Isso foi, como eu disse, na virada de 2019 para 2020. A peça tinha uma data de estreia prevista para terceira semana de março. Vocês lembram o que aconteceu em torno da metade de março de 2020, né? O mundo acabou temporariamente. A estreia foi suspensa, a peça foi cancelada, a peça foi estrear apenas em janeiro de 2022. O que acarretou 2 anos de trabalho intenso. A gente passou 2 anos trabalhando nisso e conversando com os atores, conversando com o grupo. O próprio Tom Zé entrou numa pira ensandecida. Em vez de ceder uma canção para a peça, ele acabou escrevendo um álbum inteiro, né, que se chamou Língua Brasileira, que foi lançado na metade de 2022. Então gerou um disco do Tom Zé, gerou a estreia da peça. O Felipe foi convidado para organizar um evento para o Dia Internacional da Língua Portuguesa no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Ele me chamou para fazer a aula inaugural, eu fui lá, ele filmou o evento e fez um documentário a partir disso, que se chama Nossa Pátria Está Onde Somos Amados, que está disponível na TV do Sesc, online. Então, tipo, em 2022 começou a acontecer um monte de coisa. A peça estreou, o disco do Tom Zé saiu, o filme apareceu, o evento aconteceu. E eu voltei do evento para casa pensando, putz, eu tinha que colocar o meu tijolinho nessa história. Mandei uma mensagem, eu favoritei essa mensagem para não esquecer. Mandei uma mensagem no WhatsApp para minha editora, na Companhia das Letras, e falei: se eu escrever correndão, um livro bem pequenininho sobre a história da língua portuguesa, vocês acham que dá para publicar até o final do ano? Que é uma coisa que você não faz com editoras comerciais, porque elas têm umas agendas super apertadas, etc. Eles resolveram entrar na loucura e o livro acabou atrasando, acabou saindo. Vocês disseram que o livro saiu em 22 porque é a data que está lá, né? Porque foi impresso em 22, mas ele foi lançado em janeiro de 23. O que do meu ponto de vista é uma derrota, porque eu queria que ele saísse em 22. Sem contar que, já que a gente está aqui entre amigos, eu vou contar um negócio para vocês. A data lá na fichinha do livro é 2022. A data de lançamento é 2023. O que quer dizer que a gente descobriu depois, a editora grande também faz dessas, que o livro não pode ser inscrito em nenhum prêmio, porque ele é um livro de 22 e de 2023 ao mesmo tempo. Então, tipo, em nenhuma premiação eles vão aceitar a inscrição do nosso livro. Mas o livro saiu, o livro veio existir como decorrência desse processo tocado
pelas inquietações esquisitas do Felipe, que é um grande inquieto esquisito. Essa é uma história de origem. Outra história de origem é o fato de que, naquele momento, em 2023, exatamente, eu estava completando 25 anos de docência na Federal do Paraná. E durante esses 25 anos eu dei versões diferentes de um curso de História da Língua Portuguesa. Primeiro era Linguística Românica, depois virou História do Português, depois virou História do Português do Brasil. A gente foi mudando os currículos, como vocês sabem, então. Mas foram versões diferentes desse livro. E eu achava que eu já estava num ponto de maturidade suficiente para transformar o meu curso em um livro destilado. Eu já tinha encontrado um jeito que me interessava de falar da história do português. Um jeito talvez singular, um jeito talvez diferente de falar da história do português. A terceira história de origem, no entanto, eu acho que é ainda mais importante para a gente falar aqui diante de um público grande, numa situação que envolve gente de letras e de outras áreas. É o fato de que, durante a minha graduação, lá no Cretáceo, do ponto de vista da maioria de vocês, no começo dos anos 90, do século passado, ainda dói falar o século passado, um professor fez um comentário que eu nunca esqueci, que é que o Brasil tinha uma lacuna de literatura de divulgação científica. Os pesquisadores brasileiros não tinham uma tradição de produzir livros que comunicassem o resultado do seu trabalho para um público amplo. Eu lembro que isso eu percebi como verdadeiro naquele momento e me incomodou porque eu sou um consumidor voraz de literatura de divulgação, de tudo quanto é área, de arqueologia, de história, de psicologia, de neurociência, de biologia. Eu leio o que me cair na mão das áreas mais disparatadas, porque a gente pode contar com o fato de que no mundo, especialmente no mundo anglófono, mas não só, existe uma larga tradição de divulgação científica muito bem feita, em que os assuntos mais abstrusos e mais limitados são expostos para um público qualquer, de gente interessada. E eu me beneficio muito dessa literatura, porque eu leio muito essas coisas. E eu naquele momento pensei, putz, a gente precisava produzir esse tipo de literatura no Brasil. Hoje, no século XXI, depois da pandemia, depois de tudo porque o nosso país e o mundo andaram passando, eu tenho a impressão que a vulgarização científica, eu sou velho, eu falo vulgarização ainda, hoje em dia o pessoal prefere falar de divulgação, mas é a mesma coisa. A vulgarização científica tem ainda mais importância. A gente está vivendo num mundo em que, de repente, algumas pessoas resolveram voltar a acreditar que a Terra não é redonda. Tipo, as pessoas de repente resolveram acreditar que, sei lá, a medicina ocidental não funciona e você precisa questionar a opinião de médicos, de físicos, de biólogos, de quem quer que seja. Diga-se de passagem, eu tenho amigos físicos, eu tenho amigos médicos e eles vinham falar comigo dizendo, cara, não sei o que está acontecendo, as pessoas agora acham que a opinião delas vale tanto quanto a minha e tal. Eu, como professor de linguística, dizia, bem-vindos ao meu mundo. Porque a linguística é a vanguarda do negacionismo. Porque a gente está há séculos estudando as coisas para vir falar para os nossos amigos na sexta-feira à noite e as pessoas dizerem, mas isso é só a opinião de vocês, vocês não sabem, por que vocês acham que isso é verdade? Como é que vocês podem dizer isso? Porque a gente estuda essa merda. Então, para nós, muito familiar. De repente, a vulgarização, a divulgação científica, hoje, tem um papel político muito importante. A gente precisa marcar um espaço e a gente precisa levar os resultados do que a gente estuda na universidade para um público cada vez maior, para um público cada vez mais variado, inclusive. Então, nesse momento, e com esse assunto, o português do Brasil, me pareceu relevante. Então, a primeira explicação, o primeiro mito de origem, me faz entender que era conveniente lançar esse livro. A segunda explicação me faz entender que era coerente lançar esse livro. Afinal de contas, eu tinha 25 anos de docência. A terceira explicação me fez entender que era importante escrever esse livro. Dizer coisas que alterassem certas noções pré-concebidas, certas imagens que os próprios brasileiros, às vezes, acalentam, alimentam, aumentam, em vez de questionar. Eu começo o livro, inclusive, falando de algumas dessas ideias. A primeira, e a mais importante delas, ou seja, acabou a introdução agora. A trilha sonora muda, a iluminação muda, acabou a introdução. Primeiro, a primeira dessas ideias, e a mais importante de todas, é uma ideia que eu não sei em que grau é familiar a cada um de vocês,
mas que eu tenho certeza que todos nós já encontramos em pessoas à nossa volta ou no mundo, no contexto cultural à nossa volta ao longo da nossa vida, que é a ideia de que nós brasileiros não estamos à altura da língua que nos foi legada. Nós somos bárbaros, toscos, mal educados, que não servem para falar essa coisa refinada que os europeus nos legaram, nos entregaram e nos concederam. A gente estropia a língua de Camões, a gente acaba com a língua dos portugueses. Jogue a primeira pedra, e eu não sou capaz de jogar essa primeira pedra, aquele dentre nós que na hora de conversar com um amigo português não se coloca um pouquinho na defensiva, não fecha mais um botão da camisa e não presta mais atenção no uso da crase e do cujo. A gente se sente convidado na festa que é dos portugueses. Nós somos o primo pobre que chegou ontem, veio de chinelo para dar palestra, não sabe exatamente se comportar em público. Essa ideia é nefasta. Há poucas coisas mais importantes para um indivíduo e poucas coisas mais importantes para uma sociedade do que o idioma que esse indivíduo e essa sociedade empregam no seu dia a dia. A gente consegue escapar de quase tudo, a gente consegue virar as costas para quase tudo na nossa realidade, não para a língua portuguesa. A língua portuguesa nos constitui, a língua portuguesa nos media nos nossos contatos com o mundo. A língua portuguesa possibilita que a gente pense, que a gente escreva, que a gente invente, que a gente cante. E, no entanto, os brasileiros conseguem fazer tudo isso, e fazer tudo isso genialmente, em boa parte dos casos, com essa vaga sensação de não estar à altura. Isso é o pior lado do complexo de vira-lata brasileiro. A ideia de que nós não somos usuários competentes do nosso próprio idioma. Uma ideia, de certa maneira, decorrente dessa, como que justificando essa outra ideia, é algo que corre muito entre os brasileiros, que é a língua portuguesa é a língua mais difícil do mundo. É a língua mais complexa, mais sofisticada, mais estranha do mundo. E é por isso que nós brasileiros, tosquinhos como nós somos, não conseguimos aprender a usar esse idioma. O livro começa falando dessas ideias, desse tipo de ideias. Eu acho que vale a pena começar a falar delas agora, porque elas vão fazer uma caminha gostosa para o que vem pela frente. Primeiro, todo mundo aqui já ouviu essa ideia de que a língua portuguesa é a mais difícil do mundo. Primeiro, qualquer professor de linguística vai poder dizer para vocês, uma daquelas coisas, sei que aqui tem gente que é de humanas, tem gente que não é de humanas. Eu gosto de dizer que o que define uma pessoa de humanas é a incapacidade de responder de maneira breve uma pergunta simples. A pessoa de humanas é aquela que pergunta, essa cadeira é verde? A pessoa diz, olha, vamos definir a noção cultural de verde naquela língua, recorte de vocabulário, a percepção, a luz, é a pessoa que complica o que parecia simples, é isso que a gente faz na vida. Eu digo para os meus alunos que a gente devia, eu tenho várias piadas com camisetas que a gente devia usar embaixo da nossa roupa, e uma delas é senta um minuto. O aluno de letras é aquela pessoa para quem se pergunta uma coisa simples, a pessoa diz, senta aqui, vamos começar, deixa eu explicar um negócio. Então a gente precisa complicar certas coisas. E uma pergunta aparentemente simples, a língua portuguesa é a língua mais difícil do mundo, a gente vai ter que dizer, primeiro, vamos definir dificuldade. Segundo, vamos definir como comparar a dificuldade de 2, 3, 10, 7 mil idiomas diferentes. E por incrível que pareça, não existe nenhum critério objetivo, não existe um dificultômetro de línguas. Normalmente, dificuldade de idiomas é definido igual... Já ouviram a expressão fulano fala cantado? Vocês já perceberam que sempre quem fala cantado é o outro? Nunca as pessoas dizem, aqui na minha terra a gente fala cantado. Não, é sempre alguém distante. Quando você está no norte do Brasil, pode ser Florianópolis. Quando você está no centro-oeste, pode ser Pernambuco, sei lá. Eu já ouvi a barbaridade. Eu estava num evento em Paris, com um monte de gente da Federal de Pernambuco, e de repente, no fundo, alguém estava comentando, eu estava falando, e alguém estava comentando o que eu estava falando. E eu tenho ouvido de tuberculoso, como dizia minha avó, ficava prestando atenção no que a pessoa estava falando, enquanto eu falava. E os pernambucanos estavam dizendo, não é legal o jeito que ele fala cantadinho? Gente, eu sou de Curitiba, a cidade mais cinza, sem graça, sem borogodó do universo. E, no entanto, os pernambucanos achavam que eu falava cantado. O que quer dizer falar cantado? Quer dizer falar diferente de mim. Falar com uma prosódia diferente da minha. Falar com contornos melódicos que não são os meus. E que, portanto, me chamam a atenção. E que, portanto, eu vejo como divergentes.
Complexidade funciona assim. O árabe é uma língua difícil? É. Se você é falante de hebraico, no entanto, o árabe é uma língua super fácil. E de repente o havaiano, que é uma língua estruturalmente enxuta, vai ser uma língua muito difícil, porque é muito diferente da língua que você aprendeu na tua casa, se você é falante de hebraico, se você é falante de árabe. Dificuldade frequentemente é só distância. Distância tipológica ou distância de estrutura entre idiomas. A gente vai achar o espanhol uma língua razoavelmente simples, porque afinal de contas ela é parecida com a nossa. Um falante de inglês acha famosamente o espanhol impossível de se aprender, porque tem um monte de coisas que eles não têm. É difícil determinar o que é uma língua difícil em termos absolutos, uma língua mais difícil que as outras. Até dou uns exemplos nos livros. Os brasileiros gostam de citar que tem muita forma verbal, tem que decorar um monte de forma de verbo. É verdade. Em conversação não tem um tom. Você não precisa saber quantas maneiras de cantar uma sílaba para saber que muda de significado. Em conversação, o nosso sistema verbal é estruturado em termos que a gente entende. Passado, presente, futuro. E não evidencial e não evidencial, por exemplo. Tem línguas que separam as coisas em eu testemunhei pessoalmente ou alguém me disse. Sério. Tem uma língua no norte do Brasil que separa as línguas entre está no meu horizonte de percepção sensorial ou não. Tipo, não é uma questão de presente ou passado, é uma questão de dentro do meu campo de visão ou fora do meu campo de visão. E assim você organiza os verbos. Você é filosoficamente louco. E a gente ia sofrer para aprender uma língua dessa. Essa língua é mais difícil que a nossa, mas foi diferente. Para eles, que aprenderam quando crianças, aprenderam espontaneamente com os seus próprios pais, é tão fácil quanto qualquer outra língua. Resumo da ópera. Toda língua aprendida por populações humanas em circunstâncias normais de contato com família, usuários e parentes, etc., é tão simples e tão difícil quanto qualquer outra língua. Todo falante nativo de um idioma humano natural, não um idioma artificial que a gente possa ter inventado, é competente no uso daquele idioma. Ninguém se vê com problemas porque eu não consigo dizer esta frase na minha própria língua. A gente se vira, a gente funciona, a gente opera. Essas ideias de sofisticação e de impossibilidade e incapacidade de uso começam a surgir quando invenções recentes, de milhares de anos, e inovadoras apareceram, como por exemplo a escrita, como por exemplo a escola. E aí a gente começa a criar barreiras, a gente começa a criar uma parcela da população que tem acesso à escolarização. E tendo acesso à escolarização, tem acesso às formas escritas da língua. E as formas escritas de uma língua, qualquer língua, tem características específicas. Elas não são melhores, elas não são mais sofisticadas, elas respondem às especificidades do meio escrito. O que é importante quando eu falo? Me fazer entender, me expressar, ou seja, minha singularidade, minha personalidade, o que quer que seja, e gerar essa coisa curiosa e fascinante que é uma conversa. É algo que acontece em tempo real, na presença do meu interlocutor. Ou seja, se eu falar alguma coisa e você não entender, você me diz como é que é, e eu repito o que eu disse. Se eu estiver falando com você e perceber que você está olhando no telefone ou fazendo outra coisa, eu percebo, não estou sendo interessante, vou mudar de estratégia. É um jogo permanente de adaptação em tempo real. Por isso, inclusive, é que é uma coisa que eu gosto de fazer com os alunos de literatura, com os alunos de tradução. Por isso é que, eu juro para vocês, ninguém quer ler um livro em que os diálogos dos personagens sejam exatamente iguais aos nossos diálogos da vida real. As nossas conversas na vida real são um porre. A gente leva 10 páginas para dizer 3 coisas. Porque a gente se repete, a gente retoma, a gente volta, a gente se interrompe, a gente volta num outro ponto, a gente questiona o que tinha sido dito. O índice de fornecimento de informação de uma conversa humana normal é irrisório. E ok, porque é esse o jogo, é assim que funcionam as conversas. Passei para a escrita, tudo mudou. A pessoa com quem eu estou conversando não está mais na minha frente. Eu não sei quem é essa pessoa. Eu estou escrevendo um texto e ele pode ser lido em outro lugar, em outro tempo, por uma pessoa que eu nem conheço. Então eu tenho que tomar muito mais cuidado com o que eu estou falando.
Eu tenho que começar a prever o que a pessoa pode não entender. Eu tenho que ser muito mais claro. Eu tenho que ser muito mais minucioso. Eu não posso deixar a ponta solta. Isso tudo vai alterar a natureza do meu uso de linguagem. Vejam, não é de novo que seja melhor ou pior. É mais adequado àquele meio. Às vezes as pessoas dizem, né, fulano fala como se fosse por escrito. Isso é horroroso. Ninguém quer que alguém fale como se fosse por escrito. Porque escrito é para ser lido. Para você poder voltar atrás se você não entendeu. Para você poder reler um trecho 3 vezes para perceber que gostou ou não gostou. Falar é outra coisa. Eu preciso de outra convenção. Por isso que ninguém aguenta quando a gente vai em congresso e a pessoa abre aquela folhinha e diz assim: este trabalho deriva de uma coisa eu vou ter que passar 20 minutos ouvindo essa pessoa ler em voz alta. Se fosse para ler, me dá a folhinha. E eu faço direitinho, mais rápido, inclusive. Eu não preciso passar. Escrita é uma coisa, fala é outra. Outro detalhe: escrevi o meu texto no papel, no papiro, no pergaminho, na pedra. Lembra que eu falei lá atrás, né? Pode ser lido em outro lugar, pode ser lido em outro tempo. A escrita permanece. E no nosso caso, permanece décadas, séculos. Isso acarreta uma outra coisa. Eu preciso que o meu texto escrito e mantido, guardado, preservado, continue acessível para essas gerações que virão depois. Para isso, eu começo a precisar de uma série de mecanismos na sociedade que tentem segurar a velocidade com que as línguas mudam. As línguas mudam sempre. As línguas estão em permanente estado de fluxo, de alteração. Se eu deixasse as coisas correrem soltas, eu ia escrever um texto hoje e daqui a 100 anos ele ia ser muito difícil de ler. Eu preciso segurar o freio de mão da mudança linguística para viabilizar uma sociedade escrita. Como é que eu faço isso? Escola, gramática, dicionário, consultório de ortografia. Eu crio o professor Pasquale. Eu digo, isso está errado. Isso não pode acontecer. Isso é feio. E o que o normativismo, como a gente diz na linguística, o normativismo mais estrito chama de errado, feio e indevido. Aquilo que nós, com uma frieza maior, olhamos e chamamos de novo. É o que apareceu agora. É o que surgiu, os jovens começaram a dizer agora. É o que as pessoas começaram a escrever na semana passada. Tem uma palestra TED muito interessante de um linguista americano que eu gosto muito, chamado John McWhorter. Ele está citado no livro, em que ele faz um pequeno exercício de volta no tempo com esse comentário: os jovens estão acabando com a língua. Esse comentário basicamente existe desde que alguém começou a escrever alguma língua. Você volta lá para a Mesopotâmia e tem alguém dizendo: jovens estão acabando com a língua, ninguém mais escreve direito. Por quê? Porque a escrita é contrária à mudança. A escrita quer permanência. E a linguagem em uso real quer mudança. Ela quer alteração. Ela caminha na direção da alteração. E essa alteração, pelos parâmetros de quem quer segurar a velocidade, é vista como degradação, como piora, como alteração para o mal. Certo? Conjunto de mitos que a gente pode questionar como base para a nossa conversa. Segundo ato. Segundo ato é: o português do Brasil não é fundamentalmente diferente de nenhum outro idioma do mundo. O português do Brasil não é nem pior, nem mais fuleiro, nem mais improvisado do que qualquer outra língua. Só que esse é um daqueles casos de que eu gosto muito. Porque quando a gente diz uma coisa dessas, olha, o português do Brasil não é diferente do francês, ou do latim, ou do suábio, ou de qualquer língua que vocês possam imaginar. O nosso reflexo é pensar: putz, então ele quer dizer que eu estava olhando errado para o português do Brasil e que ele é tão legal quanto essas outras línguas. Mas não. Na real, a verdade mais profunda por trás disso é: a gente está olhando errado para as outras línguas e elas são tão vagabundas quanto o português do Brasil. A gente tem uma facilidade muito grande de criar mitos e estátuas de mármore para as grandes línguas da Europa, para as grandes línguas faladas. São posterior, artificial e mantida
por um trabalho constante de jardinagem, por assim dizer, para manter essa imagem ideal desses idiomas. E aí, para falar disso, a gente precisa de uma pequena viagem. O livro se chama Latim em Pó, certo? Se você está chegando agora, sim, eu escrevi um livro chamado Latim em Pó. O livro se chama Latim em Pó. Por que o livro se chama Latim em Pó? Por causa de um verso de uma canção do Caetano Veloso. Eu menciono isso lá, e para quem tem uma certa idade nem precisa mencionar, né? Para os jovens, talvez. A gente já está em situação em que tem aluno em sala de aula que não sabe quem é o Caetano Veloso. Civilização está desmoronando. O Caetano Galinho. Afinal de contas, como eu sempre digo para os meus alunos, há esse mito, todas as gerações dizem que os jovens estão acabando com tudo, isso sempre foi dito, mas agora é verdade. E todas as gerações também disseram isso, agora é verdade. Então ele tem uma canção chamada Língua, que ele lançou nos anos 80, portanto, no Pleistoceno, e que fez muito sentido para a nossa geração, quando a gente ouviu, foi um impacto muito grande, em que ele descreve a língua portuguesa como uma forma de latim em pó. Eu gostei desse título por várias razões. Aliás, eu tenho um conselho a dar para vocês. Se vocês querem fazer um livro que gere convites para vocês irem falar em cidades que vocês não conhecem, etc., um livro que seja um sucesso, existem duas coisas importantes. Roubem um título bom de alguém. Não precisa inventar o título, rouba, tem vários ótimos. Roubem um título bom de alguém. E 2, façam um livro bonitinho de colocar no caixa da livraria. Pequenininho, com uma capa bacana, aí as pessoas colocam do lado no caixa e as pessoas compram por impulso. Isso é o Kit Kat da vida. Compram por impulso total. O conteúdo, depois que a pessoa comprou, não adianta mais ter, já levou o livro. Mas a aparência é muito importante. Eu gostei muito do título por isso, e gostei muito do título porque ele parte dessa ideia, que parece ser a ideia mais clara sobre a origem da língua portuguesa. Se você for perguntar para qualquer pessoa com um mínimo de informação, de onde vem aquela palavra do português, de onde vem a língua portuguesa, a pessoa vai responder: português vem do latim. E me interessava dar uma bagunçada nessa certeza, né? De novo, a gente veio aqui para confundir, não para explicar. Primeiro porque qualquer sobrinho criativo de 10 anos de idade, sempre um sobrinho, quando te pergunta de onde vem o português, você diz: o português vem do latim. Qualquer sobrinha, em geral, mais inteligente vai dizer: e o latim vem de onde? Foi Deus que falou o latim? Foi Satanás que falou o latim? Não, a gente também tem uma história. E a gente pode voltar a essa história pré-latim. E a gente pode voltar à história anterior à língua que originou o latim. Eu posso ir voltando graus e graus e graus nessa história. Existe um limite para esse trabalho. Afinal de contas, apesar de eu cantar lá os méritos do método que nos permite fazer essa regressão, chega uma hora que as coisas começam a ficar muito tênues. A gente começa a ter pouca certeza, pouca convicção com o que trabalhar. A gente sabe, na real, ainda muito pouco sobre o surgimento da linguagem humana, sobre como ele se deu, onde ele se deu, quando ele se deu. Do momento que eu publiquei o livro até hoje, já houve mudanças importantes das concepções que as pessoas têm quanto à linguagem humana. Eu dou essa aula todo ano, uma vez por ano, e todo ano eu tenho que parar para me atualizar do que foi descoberto nos últimos 6 meses. É um campo que está evoluindo muito rápido, o que é sinal de que ainda há muita coisa para se descobrir, porque a gente sabe muito pouco. Mas a gente pode voltar a essa história pré-latim. O latim não é o começo de todos os tempos. Mais ainda, o latim não é um monolito. Eu estou aqui falando na frente de vocês e vocês estão percebendo que eu não falo como vocês. Eu uso palavras talvez diferentes das de vocês, a minha pronúncia é certamente diferente da de vocês. Minha pronúncia é diferente até da pronúncia da minha filha, até da pronúncia dos meus alunos. Curitiba está passando por uma alteração velocíssima de sotaque. A cidade cresceu muito rápido nos últimos 40, 50 anos. E eu sou uma espécie de... não vou dizer dinossauro. Dinossauro é o senador Roberto Requião. Já não fala nem como eu, né? Eu sou uma espécie de megatério. Do meio do caminho. Mais recente, mas já em extinção. Os jovens já falam diferente. Vocês estão percebendo que eu falo diferente de vocês? Vocês não precisam se afastar. Não sei nem quantos quilômetros dá daqui em Curitiba. 900 mil. Vocês não precisam se asfaltar. Olha
hora da pausa para tomar. Vocês não precisam se afastar nem um quilômetro. Vocês não precisam se afastar nem do espaço. Vocês andam pela cidade de vocês, vocês conversam com pessoas com outro tipo de formação, com mais, com menos educação, com outro tipo de uso de língua, e vocês percebem mudança. A pessoa não fala exatamente a mesma língua que você. O que diabos é o português do Brasil? Existe, se você agora, é uma pergunta que eu adoro fazer em sala de aula, porque eu já me vi nessa posição, e os nossos alunos vivem se vendo nessa posição, que a gente tem um programa muito grande de ensino de português para migrantes refugiados na Federal do Paraná, migrantes de vários lugares do mundo. Se você hoje tiver que ensinar uma pessoa a falar português do Brasil, um estrangeiro, qual português do Brasil você vai ensinar? É o teu? É o do William Bonner, que não é de lugar nenhum. O William Bonner, eu acho sinceramente, foi colocado com pinça no estudo da rede, ninguém sabe onde ele veio. É o das novelas do Rio de Janeiro. É o do Yuppie paulistano da XP. É o dos cineastas pernambucanos. É o dos amazônidas. É o dos sulistas. O que é o português do Brasil? Se eu for ensinar o português do Brasil para alguém, lembra qual é a primeira aula de língua estrangeira que a gente faz? Pronomes pessoais. Como é que diz eu em português do Brasil? Eu. Maravilha. A segunda pessoa, ferrou. Tem uns lugares que diz tu, tem uns lugares que diz você. Tem uns lugares que diz tu e fala tu fizeste. Tem uns lugares que diz tu e fala tu fizesse. Tem uns lugares que diz tu e fala tu fez. Isso é gramática. Vamos chegar a isso. Isso não é ruim, isso não é feio, isso não é erro. Isso é a gramática do sistema daquela língua. Tem outros lugares que falam você. Nos lugares que falam você, por sorte ninguém fala você fizeste. Deve ter alguém que fala. Não é uma variante muito expressiva. Mas ainda tem problema. Eu, na minha língua, digo você me trouxe o teu livro. Em Curitiba, ninguém da minha idade fala você me trouxe o seu livro. A gente só usa os pronomes possessivos de segunda pessoa. O de terceira marca formalidade. Se eu disser seu livro, é porque eu estou marcando distância com você. A mesma coisa a gente faz com os imperativos. Faz um favor para mim, eu digo para os meus amigos. Faça um favor para mim, eu digo para as pessoas com quem eu não tenho intimidade. Eu estou usando você, mas a segunda pessoa continua viva e enchendo o saco. Ela continua dando a segunda pessoa tradicional, aquele tu. Eu só andei 2 pronomes e eu já não sei por onde começar. Lembra que eu falei que o aluno de letras, o aluno de humanas complica as coisas? O aluno de letras entra em crise antes da primeira aula de português como língua estrangeira. O que eu vou ensinar? Eu sei como é que é o pronome para explicar para essas pessoas. Imagina a pronúncia. Como é que você pronuncia portas no Brasil? Eu digo portas, porque eu sou um megatério. A minha filha diz portas. Um carioca diz portais. Como ditongo. A gente quando imita carioca esquece o ditongo. A gente fala portas. Não, é portais. Esses dias eu vi, esses dias eu vi uma menina dizendo caiscos. Tipo, o cavalo tinha 4 caiscos, 2 ditongos, mais o ch. Portas, 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 portas. E eu fui bonzinho com vocês. Eu podia ter dito portícula, porque daí vem o ti ou ti. E se eu dissesse portinha e foi para o Maranhão, para o Piauí, vai ter gente que diz portinha, com N-I-A. E a gente diz portinha. Eu não sei como pronuncia o diabo da língua. Eu não sei qual é a gramática do diabo da língua. E eu nem comecei a falar de vocabulário. Como é que chama essa peça de roupa, aquela comida, aquela fruta do cerrado? Como é que chama? Hoje foi super divertido. Isso aqui é uma fruta do cerrado. Como é que é? É parecido com outra fruta do cerrado. Eu não sei o que é. Realidades diferentes, vocabulários diferentes. A gente não sabe o que é o português do Brasil. O latim
essa coisa hierática, clássica, importante e imponente, não era diferente disso. E quanto mais a gente pesquisou, quanto mais a gente aprendeu, e esse estudo foi recente, em grande medida. Recente aqui, quando sou eu falando, quer dizer, tem 150, 200 anos. A gente entendeu que, ora, o latim é uma língua como qualquer outra. Primeiro, o latim existiu durante séculos. Ele mudou durante esses séculos. Ele foi falado em vários lugares diferentes. Ele certamente era não igual em cada um desses lugares. Ele foi falado por peixeiros, prostitutas, gladiadores, deputados, sacerdotes e advogados, especialmente advogados. E é óbvio que essas pessoas não falavam a mesma língua. A gente inclusive pode ir aos textos, que a gente tem uma super sorte quando a gente estuda Roma, que é aquele pessoal adorava escrever sobre eles mesmos. Eles tinham diário, eles tinham comentário, eles guardavam carta, eles eram obcecados por escrever a própria privacidade. A Mary Beard, uma historiadora britânica, diz que essa é a nossa grande dádiva para estudar Roma. A gente vê eles mesmos comentando, falando mal do latim uns dos outros, reclamando da pronúncia daquela região, apontando os erros que os jovens cometiam, que as pessoas usavam nos seus textos. A gente sabe que o latim era tão complicado e tão variado quanto qualquer outra língua. Quando a gente hoje vai para a universidade, estuda latim 1 na faculdade, a gente está estudando uma versão Piclis, uma versão que foi retirada da realidade, colocada em isolamento. A gente vai estudar o latim do período de ouro da literatura na cidade de Roma e fazer de conta que essas variedades não existem. Que, diga-se de passagem, é o que a gente faz quando aprende qualquer língua. Quando aprende inglês, quando aprende dinamarquês, quando aprende chinês, a gente faz de conta que não existe essa variação toda, que não existe esse movimento todo. A gente faz de conta que a língua é estável. E daí, quando a gente estava no 4º ano de inglês, é que as pessoas começam a dizer: mas tem lugar que não é assim, tem lugar que é diferente, a pronúncia muda, o vocabulário muda, etc. Se dissesse isso na primeira aula, a gente travava, não aprendia nada. É primeiro preciso passar por essa fase meio fake. E a gente faz isso com o latim também. Só que o latim era complicado, o latim era variado. E aí tem esse momento no livro em que eu faço esse meio que exercício mental, que eu acho realmente muito importante de fazer. Imaginem que o Brasil hoje conquiste uma ilha no Oceano Índico. Sabe Deus por quê? Conquistamos uma ilha no Oceano Índico. A gente tem que povoar essa ilha para garantir a posse. Existe uma ilha no meio do Atlântico, que é o limite como é que chama? Das águas territoriais do Brasil. E a gente tem que provar que a gente continua ocupando aquela ilha. Basicamente o que tem lá é um galpãozinho da CAPES. E a cada 6 meses vai um pesquisador lá, varre o chão e acena para um navio da ONU, dizendo que é verdade, para garantir a extensão das águas territoriais brasileiras. Vamos supor que essa ilha que a gente descobriu agora é grande e a gente tem que povoar de verdade, colocar um monte de gente lá. A gente coloca um anúncio no Facebook do governo brasileiro, porque eu sou velho, eu uso o Facebook, e no TikTok do governo brasileiro, diz: voluntários para ir colonizar uma ilha inóspita, distante de tudo, abandonar sua vida e começar tudo do zero na nossa nova terra. Quem que vocês acham que ia aceitar esse convite? Os donos das fazendas aqui do entorno, que compram um apartamento ali na beira do parque, ou as pessoas que estão com a vida ferrada, não tem dinheiro, não tem horizonte, não tem possibilidade. Então, se eu estou ferrado aqui, vou apostar e jogar tudo pro ar e vou começar tudo do zero lá. Certamente seriam essas pessoas. Gente que vai trocar remissão de pena, vai sair da cadeia para ganhar um lote nessa colônia, gente que está desempregada, gente que não tem grandes futuros. Essas pessoas, em geral, vão ter um índice de escolaridade menor. Essas pessoas, em geral, vão falar um português que a gente consideraria não padrão. Um português cheio de erros, entre muitas aspas. Vocês acham que foi diferente no caso das colônias romanas em lugares afastados como a Bética, a Lusitânia, a Dácia, a Panônia, a Ilíria, a Anatólia? Os nomes são lindos, mas os lugares eram o cu do mundo, em todas as versões possíveis. Quem que ia para lá ocupar essas colônias romanas? Não eram os advogados, os jurisconsultos, os filósofos, os líderes da sociedade. Eram, de novo, os peixeiros, as prostitutas, os vendilhões, os gladiadores, os legionários aposentados,
O serviço militar em Roma durava 25 anos, 23 anos, 25 anos, não era? E quando o fulano se aposentava, ele ganhava uma terra no cu do mundo. Ele ia para lá. Portanto, quando esses lugares colonizados por Roma desenvolveram uma nova língua a partir do latim, foi a partir desse latim. Foi a partir do latim falado por essas pessoas. Aquele latim que começou a ser chamado de latim vulgar, no sentido de latim popular. E essa é uma pequena epifania que a gente tem às vezes no primeiro ano de letras, que eu acho fundamental passar para a sociedade como um todo. O latim mais chique não é a fonte das línguas que a gente fala hoje. O francês mais refinado, o italiano mais sofisticado, o espanhol mais inventivo, o português mais purista. Todas essas línguas são derivadas da versão mais ralé, mais ordinária e mais pervertida do latim de Roma. Essa é a história da mudança linguística. As línguas evoluem a partir da sacralização daquilo que 15 minutos atrás era considerado erro, desvio, indesejado. O padrão purista, castiço, elevado de hoje é o erro de 50 anos atrás. É a violência de 70 anos atrás. É o jovem que está acabando com a língua de 90 anos atrás. Eu tinha um professor que gostava de dizer isso nesses termos. Se Cícero fosse largado com a mesma pinça que largou o William Bonner na Globo, fosse largado aqui, hoje, ele era um cara mega sagaz. Ele ia levar um tempinho me ouvindo, pensando, que diabo de língua é isso? Depois de um tempo ele ia dizer, cara, isso é um latim muito do vagabundo. Cadê os casos? O que eles fizeram com os sons da língua? E esse vocabulário todo esquisito? E cadê as proparoxítonas? Não tem nada. O pessoal acabou com a nossa língua completamente, mas eu acho que ainda é latim. Isso é latim em pó. Isso é uma língua triturada. Isso é uma língua esmigalhada. E é nessa língua que se vai criar essa pretensão de elevação, pureza, que nós, brasileiros, detonamos. A língua que Camões falava, escrevia, a língua que o Bernardino Ribeiro escrevia, a língua que o Fernando Pessoa escrevia, é uma língua abastardada, uma língua fruto de séries e séries de perversões, de inversões, de más influências. É uma língua que foi fazer intercâmbio no exterior e voltou com o cabelo azul e um brinco de penas. É uma língua esquisitaça. Aí a gente pega essa... Ok, então revertemos a nossa equação. O português chique, puro, etc. não é nem mais difícil que as outras línguas do mundo, nem mais especial que as outras línguas do mundo, e nem mais puro que nenhuma outra coisa. Terceiro ato, conclusão. Terceiro ato é bem curto. Terceiro ato, conclusão. Essa língua vem para o Brasil. E quando ela vem para o Brasil, ela passa por uma série de outros processos. E aí eu não vou me estender, porque eu já falei mais do que eu pretendia, mas vocês podem ler o livro. Há todo um período, por exemplo, de talvez uns 200 anos, em que o Brasil se vê dominado por línguas que não eram o português. Se você fosse apostar no futuro linguístico do Brasil em 1673, você não diria que esse país ia se transformar num país lusófono. Os grandes núcleos de povoação do Brasil usavam as línguas gerais, que eram línguas derivadas do tupi, seja em São Paulo, na grande região de influência de São Paulo, seja no norte do Brasil. Vocês estão na grande região de influência de São Paulo, caso vocês não lembrem, né? Isso aqui era tudo São Paulo. Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, sul de Minas, era tudo São Paulo. Esse pessoal raramente usaria português no seu dia a dia. O português é uma língua de administração, uma língua de elite, uma língua isolada. A língua do cotidiano eram as línguas gerais. Quando o português se implementa no Brasil de verdade, especialmente a partir do século XVIII e com força no século XIX, ele só sucede, péssimo uso da palavra, ele só consegue se implementar no país como um todo graças a um grupo de falantes, que era numeroso, que não conheceu as línguas gerais, e que tinha necessidade de usar o português como língua de contato. Que grupo era esse? Os negros africanos escravizados. Eles não tiveram uma opção. As línguas gerais não eram uma realidade no seu mundo, porque o Brasil da escravidão foi fundamentalmente um Brasil de litoral baiano, num primeiro momento, quando as línguas gerais não tinham penetrado. Eles tinham que usar o português, porque eles falavam várias línguas diferentes, e eles se moveram por todo o Brasil.
Então, a língua que a gente fala hoje, neste país, é resultado da fuleiragem do latim vulgar. Lembrem, a fuleiragem do latim vulgar se repetiu porque o Brasil foi a ilha que os portugueses descobriram e quiseram colonizar. Quem que veio para cá não foi Camões. Curiosamente, João de Barros, um dos maiores cronistas da época, ganhou uma capitania hereditária no Brasil. Não pôs os pés aqui, mas ganhou uma capitania hereditária no Brasil. Não é ele que veio, não. É o servo dele, é o empregado dele, é o parente pobre, é o cunhado que ele mandou. Então se repetiu esse fenômeno aqui. A gente recebeu esse português popular, estropiado, arrevesado. E esse português foi mastigado pela influência das línguas gerais, pela influência das outras línguas originárias, pela influência do aprendizado dos negros africanos que tiveram que aprender essa língua com o seu sotaque, deixando as suas marcas. O português brasileiro que eu falo, que vocês falam, é o resultado deste novo processo de mudança permanente. Ele carrega essas marcas, e nesse caso, especialmente se tratando da escravidão, carrega essas cicatrizes. É uma língua profundamente alterada por esse processo definidor, definitivo da história do Brasil. Eu posso apontar claramente, dizer, o português do Brasil deve isto ao Yorubá e deve isto ao Quimbundo? Quase certamente não, a não ser palavras, listas de palavras. Na estrutura do português do Brasil, posso fazer isso? Não. Posso, no entanto, dizer, como muita gente gosta de dizer, o português do Brasil é como é porque ele é uma versão antiquada do português europeu. Nós falamos como os portugueses falavam antigamente. Estava comentando com a Ana Teresa aqui na entrada, que a região de Cáceres, por exemplo, registra ainda pronúncias que eram medievais, pronúncias que eram comuns no português no final da Idade Média. Sobreviveram no Brasil e desapareceram em Portugal, especificamente a pronúncia da palavra chuva, os CHs em geral. É isso que explica o português do Brasil? Não, também não. Provavelmente o que aconteceu aqui foi uma série de reforços. Certas tendências que já existiam no português foram reforçadas por falantes de línguas africanas que também tinham essas mesmas tendências nos seus idiomas. Nada é mais claro para ilustrar isso do que o nosso pouco amor pela marcação redundante do plural no sintagma nominal. Certo? Ou seja, a gente não gosta tanto assim de dizer as coisas, a gente prefere dizer as coisas. Joga a primeira caneta quem não tiver esse amorzinho no seu coração. Eu, particularmente, digo para os meus alunos, a minha língua de pijama em casa não é a minha língua de professor universitário. Em casa eu não falo o que eu falo na universidade. Aliás, porque senão minha mulher me expulsava de casa. Minha mulher também é professora universitária, então não dá nada. A gente muda a nossa língua. E uma das marcas para mim de cheguei em casa é parar de pronunciar um monte de plural. É encontrar minha família, encontrar os meus amigos, e, pô, os caras vieram aqui ontem e me disseram uns negócios que eu nem acreditei. Isso é meu português afetivo, carinhoso, a língua que eu sinto que devia ser a língua de verdade. Aí quando eu me coloco em posição de usar gravata e etc, eu começo a dizer, as pessoas vieram dizer as coisas, etc. A gente começa a pronunciar os R's de infinitivo. E tanto a pronúncia de deixar, fazer, comprar, em vez de deixar, fazer, comprar, quanto as coisas, tem extremas influências das línguas africanas que vieram para o Brasil. Essas línguas não têm costume de terminar sílabas com consoante, igual japonês, exatamente igual japonês. Então, uma pronúncia do tipo querer, fazer, dormir é absolutamente normal para um ouvido falante de uma língua do grupo Banto. Essas línguas fazem plural e mexem na estrutura das palavras, não mexendo no finzinho da palavra, mas mexendo no começo da palavra. Se você fala Swahili, por exemplo, você vai dizer que o nome da língua é Kiswahili. E você vai dizer que a pessoa usuária é Waswahili. Você muda o prefixo para mudar a função da palavra. E tem muita gente na linguística, a professora Ieda, cujo livro eu assinei de maneira imprópria agora há pouco, a professora Ieda, por exemplo, a Ieda Professora de Barros, gosta de lembrar esse detalhe, que diz, para um falante que pensa que a alteração da função da palavra se dá mexendo no começo, uma construção como as coisas faz todo o sentido do mundo. Eu tenho a coisa, as coisas, Waswahili, Kiswahili.
Eu estou mexendo no comecinho e mudando a função. Para esse mesmo falante, a pronúncia amar e lutar também faz sentido, porque é assim que funciona na língua dele. As sílabas terminam com vogal. Posso dizer que foi por causa dos falantes de línguas do grupo Banto que o português do Brasil ficou assim? Difícil ainda. Posso dizer que eles tiveram um papel em empurrar a língua nessa direção? Difícil dizer que não. Então a nossa língua repito, não mais fuleira, não menos fuleira. Ela carrega marcas da nossa história inteirinha. E no livro eu faço muito questão de ir atrás lá nos indo-europeus, nos árabes, nos germânicos, nas várias invasões que ocorreram em Portugal e que deixaram marcas na nossa língua. E no caso do Brasil, dos vários processos históricos que ocorreram na nossa história, na nossa formação. A presença dos indígenas quando os portugueses aqui chegaram, a presença dos negros africanos que vieram escravizados para cá. Todas essas marcas estão no nosso idioma. E todas elas geraram um idioma que, repito, não é pior, nem melhor, nem mais chique, nem menos chique do que qualquer outro. Ah, mas as coisas é coisa de gente tosca. Certo? É um juízo que qualquer um de nós poderia ouvir. De onde que vem isso? Se você fala francês, você fala uma língua que adora eliminar os plurais dos finais das palavras, que frequentemente não faz diferença nem nos artigos do plural e do singular, dependendo se a palavra começa com vogal ou não. Na escrita, está tudo lá. Na fala, nem a pau. Ninguém aqui vai dizer que o falante parisiense de francês é analfabeto, tosco, caipira, porque não faz o plural como os romanos faziam. Mas é francês, né? É chique, é um bando de gente branca na Europa falando. Quando um brasileiro faz, é porque ele é toscão. Ah, os caras caipira no Brasil fala eu fiz, cê fez, ele fez, nós fez, cês fez, eles fez. Onde já se viu? Cadê os pronomes? Cadê as formas do verbo? Volta lá para o francês. Je fais, tu fais, il fait. Je fais, tu fais, il fait. Mesma coisa. 3 pessoas, em alguns verbos são 4, em alguns verbais são 4 pessoas com a mesma forma verbal. Mas é francês, é chique, é gente branca comendo croissant. Ninguém vai dizer que é tosco. Tem alguma coisa intrinsecamente tosca no fato dos brasileiros não gostarem de dizer amar, querer, fazer, e não gostarem de dizer as coisas, ou como dizia o meu professor, as minhas velhas amigas americanas, 5 marcas de feminino e 5 marcas de plural, isso é imbecil. Nenhum engenheiro do universo ia desenvolver um sistema em que você tinha que colocar 5 vezes a mesma marca para dizer feminino e plural. Tem nada de tosco em tirar alguma dessas marcas. Se você é falante de inglês, você diz the good old boys. O plural está num lugar só. E o gênero não está em nenhum lugar. Só na semântica da palavra boy. O inglês não é uma língua tosca. Isso simplesmente acontece. É possível. O que faz com que essas marcas sejam consideradas toscas no Brasil? A escola. O fato de que elas se transformaram em símbolos, em escudos. Eu fui para a escola, eu aprendi a forma tradicionalmente tida por correta, você não. Eu sou capaz de te humilhar, de te espezinhar e de te dizer que você é burro. Não há nada de burro, não há nada de pior, não há nada de inferior. O que a gente tem no Brasil é uma estranha situação de quase bilinguismo, em que uma norma escolar se criou ao longo do século XIX em estreito contato com a metrópole portuguesa. Vocês lembram? Todos os poetas ácaros e românticos foram estudar em Coimbra. As pessoas se criaram nessa via, eu ia dizer aérea, nessa via marítima entre Portugal e o Brasil. E um português real, falado pelas pessoas no chão de fábrica, nós, que surgiu por um processo longo, lento e gradual de pulverização com o contato com os povos originários e com os povos africanos que vieram para cá. Eles só são diferentes. E aceitar essa realidade é empoderar o nosso próprio uso. É não fazer a gente se sentir inferior pela nossa autenticidade. É não fazer a gente se sentir menos pela nossa singularidade. É fazer, talvez, a gente ter orgulho da nossa singularidade, da nossa autenticidade, da nossa diferença. Vocês querem ver um último exemplo? Bem curtinho, juro. Não querem, mas a pergunta é retórica. Vou dizer de qualquer maneira, se vocês querem ou não. Eu estou aqui numa região em que o uso do retroflexo, porta, é ainda mais forte do que na minha cidade. Essa é uma marca que não existe em Portugal.
Essa é uma marca brasileira. Ela quase certamente é uma marca de origem tupi, ou com influência tupi, através das línguas gerais. Será que é curioso que ela virou uma marca estigmatizada no Brasil durante um tempo enorme? Uma marca não branca, originária, brasileira. A pronúncia fazer, comprar, vender é provavelmente africana. Será que é curioso que ela virou uma marca estigmatizada no Brasil? Será uma grande novidade a gente perceber que as marcas reais do uso do português brasileiro, de fato, são todas racializadas? Enquanto que o português da escola é bem branquinho, lavado com homo e criado nos Lusíadas? Será que não existe um projeto cultural e político relevante em tentar apagar essa distinção e essa imagem negativa? Será que quando o Emicida, não à toa, um negro, chega à mídia nacional e não faz força para mudar a sua pronúncia e empurra essa pronúncia goela abaixo do público branco, de alto nível, rico, que vai pagar uma grana para assistir o show dele no municipal, será que ele não está fazendo um ato político importante? Será que ele não está recolocando o orgulho do brasileiro diante daquilo que é bem intrinsecamente seu na sua própria língua? Eu acho que tem muito espaço para a gente fazer isso ainda. Eu acho que a gente tem muito o que crescer, muito o que aprender e muito o que mudar nas novas gerações, nessa nossa relação com o nosso verdadeiro português brasileiro. Quero o português da escola? Quero. Quero o português do Camões? Quero. Nossa, e como? Sou chato gramatical que fica reclamando das pessoas que não querem mais usar o verbo ter, só usam possuir, não querem mais usar o verbo continuar, só usam seguir, e das construções exageradas de uso de sobre e tudo mais, e que a gente vê na... Sim, eu sou chato também, porque cada coisa tem seu lugar. O que eu quero é que a variante popular legítima brasileira também tenha o seu lugar na mesa, e também tenha o seu lugar sem se considerar inferior, tosca e ultrapassada. E era isso, gente. Se vocês tiverem perguntas... Muito bom! Sou Marcelo, espanhol. Aproveitando que o professor Daniel leu o seu currículo, também com traduções, aproveitando todo o passeio que você fez, o latim qual é o seu principal livro de tradução? Pode ser, eu acho que é no sentido lato, né? Eu costumo dizer para os alunos de tradução literária que a tradução literária não é diferente da interpretação musical. Um pianista de música clássica é alguém que pega uma obra que está registrada numa linguagem que o público não consegue ler, a partitura, ele processa aquilo e devolve aquilo numa linguagem, o som que o público consegue compreender. O intérprete faz o trabalho de meio de campo, entre uma obra codificada e inacessível e uma obra acessível. Divulgarização, nunca vou conseguir falar hoje. Vulgarização científica é um trabalho desse tipo. Eu tenho que pegar um conteúdo que era inacessível e eu tenho que dar um jeito de transformá-lo numa coisa não só compreensível, mas minimamente sedutora, para convencer as pessoas de que aquilo tem alguma graça. Pode bem ser, gostei da ideia, vou adotar. O Tom Zé, eu acho chique dizer isso, mas o Tom Zé disse que toda vez que eu falar do livro, eu tenho que dizer que ele é um livro de aventura. De aventura. Então agora eu vou dizer as duas coisas, é uma tradução de um livro de aventura. Obrigado. Olha, faz 58 anos que eu não ouvia a palavra negatério. Eu li quando eu tinha 5 anos, no livro do Érico Levíssimo, esse vocábulo. Me parece que foi em Incidente Antário, não tenho certeza. É possível. Acho que ele se referindo a prédio, alguma coisa assim. É possível. Bom, engraçado que megatério, se você for traduzir loucamente, quer dizer bichão. Então podia ser, vamos bichão. É o seguinte, eu sempre quis fazer essa pergunta, mas eu acho que você é o cara para responder. Por que Platão resolveu escrever? Por que Platão deixou de lado, não é deixou de lado, mas nesse sentido ele foi além do que
o mestre dele fazia, né? E outra, por que continua tão cativante os escritos de Platão? Estou longe de ser autoridade, mesmo conhecedor profundo de Platão. Mas a base da tua pergunta é super interessante. A gente vive numa cultura grafocêntrica há muito tempo. A gente acha que só o escrito é sólido, só o escrito é válido, que a fala é, como diziam os romanos, flatus vocis, né? Peido da voz, é uma coisa que você simplesmente solta, e que a escrita é séria, relevante e tal. Isso não é uma verdade absoluta, né? E várias culturas ao longo da história tiveram inclusive uma visão oposta disso, de que o escrito é morto, o escrito é inerte e a fala é viva, é permanentemente ativa. As culturas do subcontinente indiano, por exemplo, durante muito tempo se recusaram a transcrever certos textos e se esforçaram por manter esses textos pela memória e pela récita. A cultura grega anterior, a cultura homérica, era fundamentalmente falada e baseada na variedade, na improvisação. Fixar um texto seria a morte do texto. O texto precisava evoluir. Tem um momento super bonito desse documentário Nossa Pátria Está Onde Somos Amados, do Felipe, em que o Davi Copenau está visitando o Museu da Língua Portuguesa. Tudo que o Copenau faz é bonito, né? E ali tem um outro desses momentos em que ele olha tudo aquilo, vê e diz, eu entendo, mas eu não preciso disso aqui. A gente não precisa. Está aqui, está tudo escrito, está tudo esmiuçado, está tudo registrado, mas a gente guarda tudo. Eu não preciso que isso seja texto. Ele olha com quase um certo desprezo para aquilo tudo. E a gente consegue ver um grau de verdade naquilo. A transição de uma transmissão de conhecimento por discussão e por apresentação oral para registro em livro teve todos os efeitos que a gente conhece, né? Nós somos filhos dessa cultura, a gente está falando aqui de um livro, afinal de contas, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver efeitos deletérios. Alguma coisa se santificou, alguma coisa se tornou mais inerte, mais pétrea, mais incontornável, menos dinâmica. Eu acho que a troca valeu a pena para a nossa sociedade, mas eu acho também que dá para defender outro ponto de vista. Legal, obrigado. Nada. Essas mudanças na construção das linguagens, tanto da própria língua portuguesa, mas como das traduções das outras línguas para nós, desse tempo e de línguas antigas, vamos falar de algumas línguas como o próprio latim, a gente teve perdas na semântica, no entendimento delas. E se teve essas perdas no entendimento das coisas que queriam dizer naquela época, ou naquelas línguas, como que faz para o tradutor trazer a ideia de um Camões, de um Platão, ou de algum escritor mais antigo, de outra cultura, ou que seja até da originária portuguesa, para que continue sendo aquele texto o mais próximo possível do original, da ideia original? Tá. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. Vamos começar com um exemplo ao contrário. Eu ia dizer, vou dizer Guimarães Rosa. Eu ia mudar para Manuel de Barros, mas vamos dizer Guimarães Rosa. Quem conhece Guimarães Rosa aqui, quem conhece o Grande Sertão Veredas, acho que consegue imaginar com alguma facilidade o tamanho do perrengue que deve ser você traduzir aquilo para o inglês, ou para o alemão, ou para o francês. Não só perrengue no sentido de quantidade de trabalho, mas horizonte de impossibilidade. A gente olha certas frases e dá um calor no coração, né? Você pensa, nossa, que felicidade que é eu ser um falante nativo dessa língua e poder entender isso imediatamente e saber que, cara, o falante de inglês nunca vai conseguir essa relação com... Como eu costumo dizer para os alunos da tradução, o dicionário te diz o sentido da palavra, mas o cheiro, o peso, a textura, não tem como. E é disso que a literatura vive, né? Essa palavra é morninha, essa é angulosa, essa é de família, essa é antiguinha. A gente sabe que isso vai ser muito difícil de transpor. Ok, para o inglês. Agora, te faço uma pergunta mais maldosa. Eu estou em Curitiba.
Eu já perco muito do Guimarães Rosa. Eu falo a mesma língua que ele, mas eu não estou em Minas, eu não estou em Cordisburgo. Aqui, e quando a gente vai a Cordisburgo, não sei quem já foi, já ouviu lá os miguelins lendo o Grande Sertão, cara, rola uma inveja. Você pensa, meu, essas pessoas entendem esse texto. Aquele texto vibra para elas de um jeito que não vibra para mim. Eu sou estrangeiro, dentro da mesma língua. Agora, vamos supor que eu seja de Cordisburgo, mas eu nasci em 1997. Eu estou afastado demais do uso daquela língua para ter um uso real, uma percepção real próxima. Eu tenho perda. Você está entendendo onde eu quero chegar, né? Todo mundo tem perda. Quem é que tem o conhecimento real, o sentimento pleno do texto? O leitor contemporâneo daquele local com uma formação cultural próxima do autor. Então, quando eu digo as traduções perdem, e perdem. Não há como transmitir certas nuances de uma palavra do grego, ou do alemão, ou do português do século XVII. Não há como, não tem jeito. Vai haver perda. Mas o que eu quero dizer é que essa perda é da natureza da comunicação humana. Ela é potencializada pelo fato de que a escrita surgiu, e agora a gente pode ter textos de 2000 anos atrás, escritos a 10 mil quilômetros daqui. Aí a gente percebe uma perda de uma escala que a gente não conhecia, mas ela está em todo lugar. Se eu quiser uma retórica da fruição plena do texto literário, eu vou ter que dizer que só quem pode ler Dalton Trevisan são os curitibanos nascidos na década de 20, que só quem pode ler Joyce são os dublinenses nascidos na década de 1880, os dublinenses de alto nível de educação. Só os vieses vão se perder, eu acho que o preço é bem barato. Eu acho que o próprio Guimarães seria o primeiro, aliás, ele trabalhou muito para ser traduzido, seria o primeiro a aceitar esse fato. Então, a resposta curta à tua pergunta é sim, vai haver perdas, vai haver intransmissibilidade. Só que no limite, eu parei o meu exercício, no limite, a intransmissibilidade existe de mim para a Manuela. Eu dou um peso para uma palavra que ela não tem, que ela dá diferente. E a gente, quando tem conversas com os outros, a gente percebe isso às vezes no tempo real. Cara, essa palavra para mim tem um valor, para você tem outro. Tem um peso para mim, porque na minha família ela era usada assim, 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 na tua não. Então, dá para ir para esse lado, mas eu acho que é uma estrada meio árida demais. Resposta tortuosa, mas... Né, eu falei isso, que era o que o professor Guimarães fazia. Peraí, vai ter puxadinho, né? Vou aproveitar a pergunta e falar uma coisa que o Galindo detesta ouvir. E o Feeling Gunsway? Não ouvia, tá virado de costas. Processo de tradução do Ulisses. Então, por onde começar? Vou começar do começo. Eu sou professor de Linguística Histórica. Eu fiz um mestrado na Linguística Histórica. Eu fiz um projeto de doutorado na Linguística Histórica. Só que eu apresentei esse projeto para a Universidade Alemã. E eu fui selecionado para um doutorado integral na Alemanha. Era um projeto sobre história da língua romena. Assim que eu estava para embarcar para a Alemanha, eu me separei da mãe da minha filha, que na época tinha 2 anos. Meu plano era viajar com a família para a Alemanha. Nesse momento, elas vão ficar. Não queria viajar com a esposa divorciada. E também pensei, cara, não vou para a Alemanha passar 4 anos enquanto a minha filha cresce sem mim aqui. Cancelei essa ida. Depois eu descobri que eu virei folclore na CAPES, como o maluco que recusou uma bolsa do DAD. Não sei se alguém sabe, mas as bolsas do DAD são tipo bolsa que nem a tua mãe dá pra você. É um negócio de uma universidade sem tamanho. Fiquei no Brasil. E eu sabia que eu não ia poder fazer aquele projeto no Brasil. Não tinha como fazer aquilo aqui. Aí, num momento de surto e responsabilidade total, eu falei, vou fazer um doutorado completamente louco, me aproveitando do fato de que um colega, o professor Maurício Cardoso, que tinha sido meu colega de graduação e é meu colega na docência até hoje lá, estava começando o projeto de um bacharelado em estudos da tradução na Federal do Paraná. Falei, vou me virar para o lado do Maurício e vou trabalhar com tradução, vou traduzir o Ulisses. Eu nunca tinha traduzido um livro na minha vida. Isso era 2000.
Eu levei 2 anos para convencer algum orientador de que eu era capaz de usar 4 anos para escrever um doutorado e traduzir o Ulisses. Acabei fazendo na linguística com o professor Fiorin, que é um anjo e que basicamente falou: eu assino os papéis, não tenho nada para te ajudar com isso. Eu usei os 2 primeiros anos da escrita da tese para traduzir Ulisses, os 2 últimos para escrever o doutorado. Então essa primeira versão do Ulisses ficou pronta em 2004, foi revisada em 2006 para a defesa, foi revisada novamente em 2010, num pós-doutorado na PUC do Rio de Janeiro com o Paulo Henriques Brito, e daí foi fechada para publicação em 2011, o livro saiu em 2012. Então foi um longo processo, que de fato durou 10 anos, durante o qual o Ulisses acabou me formando como tradutor, como pesquisador, como tudo. Eu devo a minha carreira inteira a este livro, e a esse contato que a essas alturas já dura um quarto de século. Por isso que eu não tive tempo de fazer o Awakening. Por isso que eu começo ele falando: toma, esse Ulisses é teu. Exato. Sei lá, a gente estava falando disso aqui no começo, quando eu estava assinando os livros, né? Escrever livro e traduzir livro tem muito de mensagem na garrafa, né? Você faz, você se dedica, você arruma e daí você joga fora. E você não sabe quem que vai pegar aquilo, e o que vai significar e que impacto vai ter. O André Conte, que hoje é sócio da Todavia, que na época estava na Companhia das Letras e editou o Ulisses, e a gente tinha uma piada comum entre nós, que a gente dizia que o nosso público era uma adolescente cearense que ainda não tinha nascido. A gente estava fazendo um trabalho que não era para nós, e não era para quem estava ali à nossa volta, era para ficar no mundo por 30 anos, 40 anos, 50 anos, e que seria um dia encontrado num sebo por uma menina perdida em Quixadá, e ia dizer: nossa, será que esse livro é legal? E ia levar aquilo para casa e a vida dela podia ficar um pouquinho diferente. Então essa sensação, quando eu escrevi aquela nota de abertura do Ulisses, era um pouco essa, tipo, leva, é para você, eu fiz para você. Agora vai, faz o que você tem que fazer com esse livro. Nem lembrava disso, né? Pessoal, vou pedir para... Nós somos no primeiro ano de licenciatura e a última parte da sua fala me tocou bastante. Acho que é uma discussão que todo mundo que faz licenciatura se questiona. Claro que a gente está aqui dentro da universidade, está fazendo questionamentos da linguística dentro, né, desse contexto. Porém, nós como professores de língua portuguesa que vamos estar dentro da sala de aula, talvez para alunos, né, do Fundamental 2, do ensino médio, enfim, como é que a gente pode contribuir? Porque, obviamente, a gente está dentro da escola, a gente vai ensinar a língua padrão, a norma, né, padrão, mas como é que a gente pode contribuir efetivamente para levar para esse nosso aluno a quebra desse preconceito de, bom, a norma padrão é a única que é válida e que é justa e que é fina? Complementando, a pergunta dela complementa a minha. Deixa eu dar uma lançada. No capítulo 3, o senhor fala sobre a assessoria fala sobre as distâncias, a fronteira e como isso é gravado pela política. E aí, no final da sua fala agora, o senhor fala que a política é que influencia nesse preconceito, porque a gente está sendo regido por pessoas brancas, etc. E aí, complementando, isso responde a minha pergunta também, como que o senhor acha que, sei lá, através da política, a gente vai conseguir quebrar esse preconceito? Essa é a grande pergunta. Vocês estão gravando isso? Eu vou resolver o Brasil agora. Preparem-se. Putz, tô no celular. Primeiro, essa é a grande pergunta para a gente em sala de aula, né? Aqui a gente está conversando com o pessoal de letras agora, né? Como é que a gente fala de preconceito linguístico, lê o livro do Marcos e fala de preconceito, lê o latim em pó e fala da imposição, e daí volta para a escola e vai ensinar os alunos a escrever cujo, vai ensinar os alunos a usar a crase, e vai ter que dizer para eles: desculpa, eu quero que vocês saibam usar a crase, eu vou tirar pontos se você não usar direito. Então, como é que a gente convive com essa aparente dicotomia? A base é essa ideia de que isso é aparente.
Porque o que a gente pode fazer, e é o que eu digo abertamente para os meus alunos, que eu desejo que eles tentem fazer, é aumentar o quociente de informação em circulação. Eu tenho que fazer as pessoas entenderem, os meus netos alunos, né, os alunos dos meus alunos, ou a sociedade, qual é o lugar de cada uma dessas variedades na sociedade. E especialmente, vocês podem perceber que eu fiquei batendo nessa tecla o tempo todo, né? Especialmente esse dado de que os lugares das variedades na sociedade não são determinados por qualidade, não são determinados por mérito, não são determinados por superioridade intrínseca. Cada coisa no seu lugar. Como se diz na minha terra, um polaco em cada colônia. A gente não mistura coisas diferentes. Eu tinha um professor que dizia que ir de bermuda na entrega do Prêmio da Academia Brasileira de Letras é tão errado quanto ir de terno no jogo de futebol de domingo. São erros de situação. O português falado, oral, espontâneo, legítimo, fértil, brilhantemente utilizado, tem o seu lugar. E esse lugar não é uma concessão, não é um espaço dado porque a gente é bacana. Ele tem esse lugar porque ele é legítimo nesse lugar. O que eu acho que a gente pode dizer para os nossos alunos é: eu quero que você saiba usar cujo, eu quero que você saiba usar crase, eu quero que você saiba usar pretérito mais perfeito sintético, eu quero que você saiba escrever essas coisas esquisitas, artificiais, fake, impostadas, marcadas pela norma da escola. Por quê? Porque isso serve para te abrir portas. Nos meus momentos mais subversivos, eu gosto de dizer para os alunos, perguntar para que serve o sistema de acentuação gráfica do português. Acento agudo, acento circunflexo e tal. Eu fico fazendo exercício de redução com isso. E no limite, não é impossível a gente dizer que acento gráfico no português serve para mostrar que você sabe usar acento gráfico no português. O uso principal dos acentos é dizer: olha só como eu sou chique, eu fui para a escola, minha família tinha tempo, posses e recursos para me manter na escola, eu fiquei anos na escola e agora eu sei que fé tem acento agudo e eu sei que fede não tem, embora seja o mesmo som, embora eu saiba dizer as duas palavras de qualquer maneira. Para que a norma escolar serve? Para dizer para o mundo: eu fui à escola. Eu sou uma pessoa que passou por esse rito importante na nossa sociedade. E esse rito costuma trazer outras coisas. Se você sabe usar crase, você provavelmente estudou história, você provavelmente estudou biologia, você provavelmente estudou matemática. A crase em si não representa nada. Culturalmente, ela representa pertencimento a um mundo codificado no saber institucional. Isso é importante. Isso é moeda. Isso é válido. Eu quero que o meu aluno saiba que para ir na entrevista do emprego não é legal ir com uma camiseta mal cheirosa, furada e rasgada. Ele continua sendo o mesmo candidato, bom ou ruim, mas ele vai ser mal visto. E ele pode evitar isso. Assim como ele pode evitar não sabendo escrever cujo ou usar a crase. Mas o que eu acho que a gente tem que fazer com os nossos alunos é dizer: eu quero que vocês saibam fazer isso, mas eu não quero que vocês achem que vocês não podem usar a língua de vocês na situação de vocês. Eu não quero que vocês achem que é uma coisa que quase todo aluno de letras um dia sente e que a sociedade às vezes impõe. Eu não quero que vocês achem que os teus pais são pessoas inferiores a você porque eles dizem menos coisa, porque eles não sabem usar o cujo. Eu não quero que você inferiorize o teu próprio mundo circunstante e pense que aquelas pessoas são toscas porque elas falam diferente da norma escolar. Eu acho que mais informação é o jeito que a gente tem de resolver esse aparente paradoxo das duas formas. Como é que a política pode... A política está em toda parte. Eu falo isso no livro. A política está por trás de saber se um idioma tem duas versões ou se são dois idiomas diferentes. Não tem nada de estritamente linguístico nessas distinções. Elas frequentemente são só políticas. A política está por trás do fato de a gente ter que sambar para decidir como é que era o subtítulo do livro. Porque eu não queria falar português do Brasil, eu não queria falar português brasileiro, porque essas questões são complicadas na linguística, você tem que determinar qual uso você quer. A gente fala PB para facilitar a nossa vida, muitas vezes.
até encontrar o nosso português, foi um sambinha. Isso é política, nada mais. É que lugar do contínuo ideológico eu quero colocar esse livro. A política está por trás de tudo. A política institucional provavelmente não vai fazer nada pelo português do Brasil ou pela nossa realidade linguística, e nem deve. Eu gosto muito, inclusive, de falar disso. A linguagem de uma sociedade, o idioma de uma sociedade, é talvez o exemplo mais radical de anarco-sindicalismo que existe no mundo. Porque não tem chefe, não tem hierarquia, não tem conselho de usuários, não tem estatuto. Tudo que existe, a única lei que existe sobre a língua portuguesa do Brasil é a ortografia, que, como todo mundo sabe, é a parte menos importante do idioma, é a parte mais superficial do idioma. O resto todo é determinado pela constante relação de forças, de empurra-empurra, de uso e desuso dos próprios falantes, pelas tensões e pelas dinâmicas de disputa de espaço, de disputa de posição dentro da sociedade dos falantes. Ninguém manda na língua, e ao mesmo tempo todo mundo manda na língua. Então é uma batalha política, sim, é uma batalha política real. E eu acho que nós, como profissionais de letras, não podemos virar as costas para o conteúdo efetivamente político dessas ações. Esse livrinho pequenininho como é, não se furta a esse debate. Ele tem uma agenda, ele tem uma missão. Eu quero que os brasileiros parem de se achar usuários de segunda ordem da sua própria língua. Eu quero relativizar essa ideia. E essa ideia é profundamente política. Eu acho. Professor, enquanto estudante de línguas estrangeiras e professor de línguas estrangeiras também, eu percebo que há uma dificuldade especial dos alunos num desdobramento do pretérito perfeito que não há em português, né? Em espanhol o pretérito perfeito é composto, em inglês algo muito semelhante que é o present perfect. Estudei francês pouco, mas sei que o passei composer. E isso dá um nó na cabeça dos alunos, porque não há em português a gente tem o pretérito perfeito composto, mas não nesse sentido das ações de um tempo indefinido, de um passado indefinido, etc. Houve na língua portuguesa, em algum momento, esse tipo de articulação e ela desapareceu? Ou, de fato, não, ela tomou caminhos diferentes, por exemplo, do espanhol e do francês? Sim, ela existiu. Você encontra textos antigos portugueses em que uma construção do tipo eu tenho feito tem sentido perfectivo, né? Tem um sentido sinônimo de eu fiz. A bem da verdade, o português é uma exceção no mundo românico, porque a gente manteve o perfeito simples do latim, inclusive com as suas exceções do tipo fiz, para o verbo fazer. As outras línguas todas migraram para formas compostas do perfectivo, com auxiliares às vezes variados, especialmente no caso do romeno, mas todas elas migraram. Só o português que se manteve. Durante algum tempo a gente encontrou essas formas do português, sim, especialmente sob influência do espanhol, sob pressão do espanhol. E hoje, curiosamente, eu tenho visto na imprensa uns usos que me parecem meio de tradução do inglês, né? Quando a pessoa diz, eu tenho estudado português há 10 anos, você diz, não, essa frase não é legítima para nós, né? Porque a construção, eu tenho estudado no português do Brasil, quer dizer o quê? Quer dizer, normalmente, repetição ou habitualidade. Eu tenho comido ovo no café da manhã. Com isso você quer dizer, faz algum tempo e tem sido uma atividade constante. Eu comi ovo no café da manhã é outra coisa. Essa construção não é perfectiva no português, ela se especializou de um jeito diferente, como iterativa, como frequentativa. Agora, tem um outro dado curioso. O português tem um pretérito perfeito composto no subjuntivo. Eu não acredito que eu tenha feito isso que você está dizendo. Para ver como as coisas são complicadas, para ver como o falante mais tosquinho, menos alfabetizado, está lidando com gramática complicada o tempo todo. O mesmo camaradinha que acha estranha essa construção no francês, no italiano, no espanhol, no romeno, ele usa essa construção quando ele vai para o subjuntivo. Quando ele está no indicativo, ele continua usando o perfectivo simples do latim.
que é uma exceção, uma bizarria do português. Então, não estou melhorando a tua vida, estou piorando a tua vida. O imbróglio é muito maior nas formas do perfeito do português. Não vamos nem falar das formas do imperfeito, que é a coisa mais doida ainda. Desculpa. De pais portugueses preocupados porque os filhos estão cariocando. Eles estão falando trolar, eles estão falando biscoito, eles estão falando iek. E isso tem alguma coisa a ver, ou melhor, o português europeu está sendo substituído por uma versão brasileira do português na Europa, do português brasileiro na Europa. E isso, por acaso, tem a ver com o português europeu ser muito estático? Eu posso ficar dando resposta comprida, se você limitou o número de inscritos, mas eu falo muito. Então acho que até por isso que ele limitou o número de inscritos, coitado. Não, o português europeu não é nem mais estático, nem menos estático do que qualquer outro idioma. O português europeu... ok, eu primeiro disse isso, agora eu vou negar um pouquinho. Sabe quantos habitantes tem Portugal? 10 milhões. Portugal é menor do que a cidade de São Paulo. Então, comunidades pequenas tendem a ser mais tight, né, mais coesas do que comunidades muito grandes. O Brasil não é uma comunidade. Né? A gente não tem nem perspectiva de conhecer o nosso país inteiro, né? Quanto menos as pessoas. Portugal é uma sociedade muito menor, muito mais próxima. Essas línguas de sociedades menores tendem a mudar com menos velocidade e em menos direções. O português do Brasil está mudando em 20 mil direções ao mesmo tempo. Mas ok, o português europeu também muda, também é uma língua em permanente fluxo, também é uma língua em que os jovens estão acabando com a língua, etc, tudo normal. Há quem diga, e o Fernando Venâncio, por exemplo, que acabou de publicar aqui no Brasil o bonito livro Assim Nasce Uma Língua, é um dos linguistas que gostam de falar disso, que a separação entre as duas variedades, europeia e americana do português, está chegando num ponto de fissão. As coisas estão indo muito para longe umas das outras, estruturalmente. Política e culturalmente, no entanto, o oposto é verdadeiro. E aí eu tenho que dizer que o Venâncio é português. Se um linguista brasileiro olhar para essa situação, ele vai olhar para isso com um pouquinho de diferença. Por quê? O Brasil passou séculos sob o peso da norma portuguesa e da ideia de que só os portugueses falam direito a sua língua e a gente queria ser igual a eles. A partir dos anos 70 do século XX, e isso é pontual, isso tem a ver com MPB e novelas brasileiras que assolaram Portugal de um jeito avassalador. Quando a Rita Lee morreu, a TV portuguesa suspendeu a programação para dar notícia tipo urgente: Rita Lee morreu. Você imagina se algum artista português tem esse tipo de penetração no Brasil. Nós somos 20 vezes a população de Portugal. Nós somos o segundo, dependendo da estatística, o segundo ou o terceiro país mais presente na maioria das redes sociais do mundo. É óbvio que a língua portuguesa global é nossa hoje. E os brasileiros levaram muito tempo para tomar consciência disso. E para perceber que a gente estava se sentindo vira-lata numa língua que é muito mais nossa do que deles. E que hoje, se alguém é convidado no baile, são eles. E isso está descendo amargo na parte da garganta dos portugueses. Não deve ser mole. Né? Tipo, você criou o filho ficou 20 vezes maior que você, mais importante, mais interessante, mais bonito, tropical, moreno. Ninguém mais quer saber de você, e você que é o esquisito, você que é o divergente. Com a internet, isso se multiplicou por mais 100. A presença do Brasil na internet é um colosso em oposição a Portugal. E, durante a pandemia, houve sim esse grito alarmista, pequenos veículos de imprensa que deram espaço para esse tipo de coisa, pais reunidos dizendo: não entendo mais os meus filhos porque agora eles falam brasileirês. Primeiro, pera lá, né? Todo português é funcionalmente bilíngue, todo cidadão português. A geração dos portugueses das grandes cidades de 40 e poucos anos de idade para baixo é emocionalmente bilíngue. Eu falo isso por conversar com os meus amigos portugueses. Eles falam brasileirês como uma língua afetiva de brincadeira. Eles trocam por brasileirês como a gente troca por, sei lá, por miguxês nos tempos antigos.
É uma língua queridinha, é uma língua bonitinha que eles falam meio de brincadeira. Eles são funcionalmente bilíngues. Eu tenho um amigo de 42 anos de idade que diz que ele é bilíngue em português europeu e brasileiro por causa de, e ele sempre para e fala no mesmo tom, versão brasileira, Herbert Richards. Todos os filmes dublados que eles viram foram dublados no Brasil. Toda a televisão produzida no Brasil circulou lá, toda a música brasileira circulou lá, o irmão do Jorel circulou lá, o Felipe Neto circulou lá. Então é lógico que vai haver muita influência. O Venâncio diz que não, mas é lógico que vai haver muita influência. Vocabulário, pronúncia, permeabilidade. O português europeu pode sim, mas esse processo, se vier, é distante, é longínquo e é lento, pode sim estar virando uma variedade em ameaça de extinção, na medida em que o português brasileiro passa a ser a versão que oferece mais penetração, mais prestígio, mais impacto cultural. Pode ser. Não está acontecendo agora. É tudo alarmismo, é tudo notícia de tabloide. Os jovens portugueses falam português brasileiro. Mas que alguma presença vai existir? Vai existir. Não há a menor sombra de dúvida. Os portugueses vão cada vez mais usar brasileirismos. Eu tive uma colega da universidade que uma vez tomou uma bronca de um taxista em Portugal, porque ela entrou com uma amiga no banco de trás e começaram a conversar, e o taxista uma hora falou: vamos parar com isso? Eu não aguento essas pessoas que ficam imitando esse sotaque brasileiro só porque acham bonito. Mas, cara, a gente acabou de chegar do Brasil, ele não tem... Desculpa, é assim que a gente fala. Ele estava, reclamando da postura fake dos lisboetas que queriam imitar o português brasileiro. É lógico que isso se soma também a uma xenofobia cada vez maior em Portugal, a uma recusa cada vez maior à migração brasileira, há um problema de preconceito racial muito grande, há uma linha de cor envolvida nisso. Então, nada é simples, nada é direto, nenhuma profecia é possível, mas que o atrito existe, existe sim.